Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os nossos residentes, a todos os nossos tutores e nossos professores. Nós vamos iniciar o nosso último encontro em vídeo, portanto, é necessário só mais um pouquinho de paciência. Antes de iniciar o assunto de nossa aula de hoje, vamos relembrar algumas coisas que vimos desde o início das nossas aulas, lá no dia 4 de outubro, até o final da aula do dia 11 de outubro. Primeiro, nós verificamos a necessidade de planejar em qualquer empreendimento, mas principalmente quando se trata de obras. Pudemos observar que o orçamento é uma das principais ferramentas do planejamento de obras. Pudemos observar também que a importância do orçamento para qualquer obra, mas fundamentalmente para as obras públicas. Em seguida, vendo parte da legislação, verificamos a responsabilidade do profissional que realiza o orçamento, dos orçamentistas. Vimos também os diversos conceitos de orçamento e os seus atributos, que são a aproximação, a especificidade, a temporalidade e a vinculação ao contrato. Em seguida, vimos os elementos necessários para a elaboração do orçamento, que são os projetos, o memorial descritivo e as especificações técnicas de serviços e de materiais. Vimos os elementos técnicos, os elementos necessários para as obras públicas, principalmente o projeto básico, de acordo com a Lei 8666/93, a Lei das Licitações, a Resolução 361 de 91 do CONFEA e a Orientação Técnica OT-IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras. Nesse caso, nessa orientação técnica, nós conseguimos verificar o grande rigor existente para a elaboração do projeto técnico ou do projeto básico para as obras públicas. Em seguida, estudamos os tipos ou graus de orçamento, quais sejam a estimativa de custos, quando ainda praticamente não temos definido quase nada do projeto, o orçamento preliminar, quando já existe alguma definição do projeto, e o orçamento detalhado ou analítico, quando o projeto básico já está completo. Terminamos o nosso último encontro verificando o nível de detalhamento e a precisão do orçamento de obras públicas. Vimos que existe na legislação, na Resolução 361 do CONFEA, uma indicação da precisão de aproximadamente mais ou menos 15%, mas vimos também que com os detalhes existentes no projeto básico, é mais coerente a um nível de detalhamento da ordem de 5% a 10%. Hoje nós vamos verificar as etapas da orçamentação e, em seguida, vamos ver a planilha orçamentária e a discriminação orçamentária. De maneira geral, existem 3 grandes etapas no trabalho de orçamentação: o estudo das condicionantes, a composição dos custos e a determinação do preço. A fase de estudo das condicionantes é aquela em que se tornam conhecidas as condições de entorno da obra, sendo compostas pelas seguintes atividades: a leitura e compreensão do projeto e das especificações técnicas, a leitura e a interpretação do edital e a visita técnica. Na fase de leitura e interpretação do edital, devemos lembrar que o edital deve conter
a análise do projeto arquitetônico e dos projetos complementares, a análise do memorial descritivo, a análise das especificações técnicas, as regras do processo de licitação e execução, o objeto do contrato, a planilha de orçamentos, o cronograma físico-financeiro, o prazo da obra, as datas contratuais, a minuta do contrato e os critérios de medição e pagamento. Por meio da visita técnica, é possível fazer o reconhecimento do local da obra e o levantamento de dados e informações. Após a análise, a fase do estudo das condicionantes, vamos ver a fase da composição dos custos. A somatória de todos os custos dos serviços necessários para executar uma obra fornece o custo total da obra. Logo, nós temos que identificar todos os serviços que são necessários e levantar todas as quantidades desses serviços. O levantamento de quantidades é uma etapa muito importante no processo de orçamentação, porque tem influência direta no custo da obra. O profissional orçamentista precisa estar muito atento durante esse trabalho. Esse trabalho exige ainda o conhecimento de como deve ser feito determinado serviço, bem como o conhecimento de todos os serviços que compõem a obra. Em obras complexas, o levantamento de quantidades pode ser bastante trabalhoso, exigindo muita dedicação do orçamentista. As quantidades são levantadas a partir dos projetos, considerando-se as dimensões especificadas e as características técnicas. Vamos ver um exemplo sobre o levantamento de quantidades. O sistema usado para levantar as quantidades é o sistema métrico decimal. Nós podemos levantar as quantidades por simples contagem, por exemplo, em unidades. As portas, aparelhos sanitários, a entrada de energia, a entrada de água, o número de extintores, o número de torneiras, etc. Podemos utilizar procedimentos de geometria, medidas em comprimentos, como, por exemplo, as estacas de fundação, rodapés, soleiras, entre outros. Podemos utilizar áreas, para o caso das alvenarias, as áreas de piso, as áreas de esquadrias, as áreas das formas para a execução do concreto. Podemos utilizar volumes, no caso do concreto propriamente dito, do movimento de terra, no caso de lastro de brita apiloada, entre outros. E podemos utilizar também unidades de massa, quilograma ou tonelada, principalmente para o cálculo das armaduras, para a determinação da quantidade das armaduras para o concreto armado. Os serviços e as unidades de medida devem estar listados na discriminação orçamentária que compõe a planilha orçamentária. Devem ser adotados critérios para esses levantamentos de quantidades a partir dos projetos. Esses critérios servem para uniformizar e padronizar os procedimentos dos levantamentos de quantidades e serviços, bem como para evitar que os orçamentistas levantem quantidades diferentes para o mesmo serviço se usarem critérios diferentes.
Os critérios para levantamento das quantidades para os fins orçamentários devem estar detalhados nas especificações e devem ser os mesmos critérios adotados para a medição e pagamento dos serviços. A norma técnica número 01 de 2011 do Instituto de Engenharia traz algumas informações sobre o levantamento de quantidades. Essa norma diz que o levantamento de quantidades deve ser feito de forma organizada, com a indicação dos dados obtidos dos projetos específicos e com memória descritiva e numérica dos cálculos efetuados, para permitir uma possível conferência. Podem ser utilizados programas específicos de computação, desde que exista memória dos levantamentos para permitir a conferência. O levantamento de quantidades de forma correta permite a execução do orçamento com precisão e é um instrumento importante no planejamento da obra, na medida em que, juntamente com os índices de produtividade da mão de obra e com o cronograma físico-financeiro, permite dimensionar as equipes de trabalho. Voltando aos custos. Conforme nós já comentamos, existem custos diretos e custos indiretos. Os custos diretos podem ser identificados e apropriados para cada tipo de serviço. São custos diretamente relacionados com os trabalhos a serem executados, com o projeto e com o trabalho de campo. São determinados em uma chamada composição de custos, na qual estão cotados os materiais, a mão de obra e os equipamentos necessários para a execução de cada serviço, levando em consideração os preços, os coeficientes de consumo de materiais e os índices de produtividade da mão de obra, e devem estar discriminados na planilha orçamentária. Os custos indiretos não estão relacionados diretamente com os serviços da obra, mas são necessários para a execução da obra. São os custos da mão de obra de serviços auxiliares, como, por exemplo, apontador, vigia, cozinheiro, entre outros, os custos dos equipamentos, da implantação do canteiro de obras, das equipes técnicas, os engenheiros, os encarregados e os mestres de obras, da mobilização e desmobilização e ainda alguns custos operacionais, como alimentação, aluguéis, veículos e outras taxas. Segundo a norma técnica 01 de 2011 do Instituto de Engenharia, a composição de custos unitários de um serviço é representada por uma planilha que deve contemplar os insumos que compõem o serviço, destacando os coeficientes de produtividade, os consumos e os respectivos preços unitários. Outro autor, que é o Matos, o Aldo Doria Matos, define a composição de custos da seguinte maneira. A composição de custos é um processo de estabelecimento dos custos incorridos para a execução de um serviço ou atividade, individualizado por insumo e de acordo com certos requisitos pré-estabelecidos. As categorias de custos existentes são as seguintes. O custo dos materiais, o custo da mão de obra e o custo dos equipamentos. A determinação da contribuição de cada uma dessas categorias, ela permite a elaboração da composição de custos. Quando uma composição de custos é elaborada antes da execução dos serviços, ela é chamada de estimativa de custos ou orçamento e é utilizada pelas empresas para a apresentação de propostas ou para a participação
em licitações. Quando essa composição de custos é executada depois que o serviço já iniciou ou depois do serviço executado, ela serve para conferir se o orçamento que foi feito anteriormente está de acordo com aquilo que foi planejado, sendo, portanto, uma ferramenta para o controle de custos. Normalmente, os insumos com os respectivos coeficientes de produtividade e de consumo são originados em parâmetros técnicos disponíveis e aferidos depois por meio de apropriação nas obras. Podem ser utilizadas composições de serviços elaborados por sistemas orçamentários já consagrados no meio técnico, como, por exemplo, a TCPO da editora Pini. Os custos que são obtidos dessa maneira são estimativos e devem ser aferidos por meio de apropriação nas obras. O custo unitário de um serviço corresponde ao custo de uma unidade do serviço considerado. Por exemplo, vamos determinar o custo unitário da confecção de um concreto. A unidade normalmente utilizada é o metro cúbico. Então, o custo unitário que nós vamos obter vai se referir a uma unidade desse serviço, a 1 metro cúbico de concreto produzido. Os coeficientes ou índices de consumo dos materiais correspondem às quantidades de materiais necessárias para executar uma unidade do serviço considerado. Os coeficientes ou índices de produtividade da mão de obra correspondem à quantidade, o número de horas necessários utilizadas para a execução de uma unidade do serviço considerado por categoria de operários. Da mesma forma, os coeficientes ou índices de utilização dos equipamentos correspondem às horas utilizadas de cada equipamento para a execução de uma unidade de determinado serviço. Vamos ver agora alguns exemplos de composição de custos. Se o slide não estiver bem legível, vocês têm essas tabelas na página 62 do nosso fascículo. O exemplo que está aí, então, é a determinação do custo para a execução de concreto estrutural com resistência característica FCK de 25 megapascals, virado em betoneira, sem lançamento. Corresponde ao custo de uma unidade, a 1 metro cúbico. Então, nós temos na primeira coluna o insumo, na segunda coluna a unidade, na terceira coluna o coeficiente ou índice, na quarta coluna o custo unitário e na última coluna o custo total. Então, no exemplo que está aí, para fazer 1 metro cúbico de concreto, são necessárias 3,2378 horas de um servente, 1,8336 horas de um operador de betoneira, 1,8336 horas de utilização de uma betoneira de 580 litros, 349 quilogramas de cimento, 0,627 metros cúbicos de pedra britada número 1 ou 19 milímetros, nesse caso sem a consideração do frete, 0,209 metros cúbicos de pedra britada número 2 ou 25 milímetros, também sem o frete, e 0,8669 metros cúbicos de areia média, sem o frete. Considerando os custos unitários de cada um destes insumos, nós chegamos ao preço final para produzir 1 metro cúbico do concreto em betoneira de R$ 301,39. Um outro exemplo. O lançamento manual de concreto estrutural em superestrutura com vibração.
ou com adensamento. Então, são necessárias 5 horas de trabalho de um pedreiro, 8 horas de trabalho de um servente e 0,30 horas de utilização de um vibrador de imersão para fazer a vibração, para fazer o adensamento. Aos custos unitários que estão especificados aí no slide, nós chegamos ao valor de R$ 134,83 para lançar e adensar 1 metro cúbico de concreto. Se somarmos esse valor com o valor apresentado no slide anterior, nós vamos ter o preço para a produção do concreto em betoneira e o lançamento desse concreto com adensamento, o custo total desse item. Após a fase de estudo das condicionantes e também a fase de composição dos custos, nós temos a fase de determinação do preço. Para a determinação do preço final, existem custos incidentes sobre o custo direto, como, por exemplo, a taxa de administração central, que é rateada entre as obras que a empresa está realizando, os impostos, os custos financeiros, as despesas eventuais, entre outros, como já vimos em aula anterior. Depois de conhecidos todos os custos, se estuda o lucro desejado para a obra. No caso de concorrências, as propostas estão baseadas nos serviços que constam na planilha orçamentária e, portanto, o construtor deve diluir sobre esses custos constantes da planilha orçamentária esses serviços cujo custo não aparece explicitado. Sobre o custo direto, aplica-se um percentual chamado então de BDI, benefícios e despesas indiretas, que corresponde ao custo indireto e ao lucro. Vamos ver então o que é o BDI. BDI, chamado então de benefícios e despesas indiretas, é uma taxa que se adiciona ao custo direto de uma obra ou serviço para cobrir as despesas indiretas do executor, mais o risco do empreendimento, as despesas financeiras incorridas, os tributos incidentes na operação, despesas de comercialização e o lucro do empreendedor. A equação utilizada para demonstrar o BDI é a que aparece aí. PV é igual a C, que multiplica 1 mais o BDI. Nessa equação, PV é o preço final da obra, é o preço de venda, C é o custo da obra. E BDI é uma taxa, é um percentual. Não é? Vamos iniciar agora o estudo da planilha orçamentária e da discriminação orçamentária, que é o item 8, a seção 8 do nosso fascículo. Segundo a norma técnica número 01/2001 do Instituto de Engenharia, a forma como o orçamento é apresentado é chamado de planilha orçamentária. Ela pode ser apresentada gráfica ou eletronicamente de duas formas. A primeira, chamada de planilha de custos diretos, na qual se apresentam os custos diretos e indiretos sem o cálculo do BDI, que é a forma de apresentação mais correta. Ou pode ser chamada de planilha de preços ou planilha de orçamentos, na qual, depois de calculados os custos diretos e indiretos, incorpora-se o BDI. Nesse caso, o BDI é incorporado ao custo de cada serviço para formar o custo unitário correspondente de cada um dos serviços. No primeiro caso, na planilha de custos diretos,
Os custos unitários e o custo total orçado, que é representado pela soma dos custos parciais de cada serviço, ele é apresentado ao final da planilha e o BDI também é apresentado ao final da planilha. É discriminado ao final da planilha, bem como seu valor. Somando-se o custo total com o valor do BDI, nós vamos obter o preço final total da obra. Uma planilha orçamentária, ela apresenta pelo menos as seguintes colunas e elementos. Na coluna 1, o código correspondente ao serviço. Na coluna 2, a descrição do serviço a ser executado. Na coluna 3, as quantidades calculadas a partir do projeto. Na coluna 4, as unidades de medida. Na coluna 5, o custo unitário do serviço. E na coluna 6, o subtotal correspondente ao serviço. Conforme a finalidade ou exigência, podem existir mais colunas, né? E a planilha orçamentária deve conter todos os itens de serviços dos preços diretos e indiretos. Uma planilha deve ainda conter algumas informações mínimas, tais como: no cabeçalho, o logotipo da construtora, a identificação da obra, a área construída, o local da construção e o cliente. No final da planilha, o custo e o preço final, a data, o nome do autor do orçamento e responsável técnico, o número do CREA ou CAL e a assinatura do autor. Vamos ver, na sequência, um exemplo de planilha. Se não estiver claro o slide, vocês têm essa tabela na página 40 do nosso fascículo. Então, aí nós temos uma planilha com 7 colunas. Na primeira coluna, o código do serviço. Na segunda coluna, a descrição das atividades. Na terceira coluna, a unidade. Na quarta coluna, a quantidade. Na quinta coluna, o preço unitário. Na sexta coluna, o preço parcial. E na sétima coluna, o preço total. O exemplo que aparece aí corresponde a 2 serviços. Uma parte da execução de fundações e uma outra parte da execução da estrutura. Então, no caso de fundações, representado ali pelo item 3. Então, 3.1. Estaca atrado, broca, diâmetro de 30 centímetros. A unidade é metros. A quantidade, no exemplo, são 100 metros. O preço unitário, R$ 69,01, correspondendo a um preço parcial de R$ 6.901. Item 3.2. Corte e preparo em cabeça de estaca. A necessidade de preparar as estacas para depois receber os blocos de fundação. A unidade de medida é unidade mesmo. São 20 unidades, o preço unitário de R$ 30,29, um parcial de R$ 605,80, fazendo um total do item fundações de R$ 7.506,80. No item 4, estrutura. O item 4.1, concreto estrutural. Aí no exemplo, com uma resistência característica de 25 megapascals, a unidade é metro cúbico, a quantidade
10 metros cúbicos, o preço unitário R$ 446,68, correspondendo a um parcial de R$ 4.466,80. E o item 4.2 refere-se às armaduras. O aço CA50 e CA60, medido em quilogramas, 600 quilogramas é a quantidade, R$ 7,54 o preço unitário, correspondendo a um parcial de R$ 4.524 e fechando o preço total do serviço em R$ 8.990,80. É recomendável dividir a obra nas suas diversas parcelas de execução, obedecendo uma afinidade de serviços e a ordem cronológica de execução, desde os serviços iniciais até a limpeza da obra. Normalmente utiliza-se a ordem de execução dos serviços para ordenar os itens na planilha orçamentária. A NBR 12.721 de 2006 apresenta uma discriminação orçamentária que tem como objetivo sistematizar o roteiro a ser seguido na execução de orçamentos. Conforme as especificidades de cada caso, essa discriminação orçamentária pode ser detalhada e pormenorizada, né, sempre que necessário. Na apostila vocês têm a discriminação orçamentária dessa norma, com alguns detalhes, né? Eu vou apresentar aqui rapidamente em alguns slides para vocês, sem muitos comentários, só os grandes grupos da discriminação orçamentária, e depois, na segunda fase da nossa aula, nós vamos apresentar uma discriminação orçamentária com mais comentários, embora simples, com mais comentários. A discriminação da norma, ela está subdividida em 11 grandes itens, né, ou 11 grandes grupos de serviços ou atividades, conforme os slides que nós vamos verificar agora. Sequência. Então, no item 1, serviços iniciais. 1.1, serviços técnicos. 1.2, serviços preliminares. 1.3, instalações provisórias. 1.4, máquinas e ferramentas. 1.5, administração da obra e despesas gerais. 1.6, limpeza da obra. Continuando aí, ainda no item 1, serviços iniciais. 1.7, transporte. 1.8, trabalhos em terra. E 1.9, diversos. No item 2, infraestrutura e obras complementares. A infraestrutura referindo-se às fundações e obras complementares, exemplificando, pode ser um muro de arrimo, né? No item 3, supraestrutura, que é a estrutura propriamente dita, pilares, vigas, lajes e outras peças estruturais. O item 4, paredes e painéis, subdivididos em 4.1, alvenarias e divisórias. 4.2, esquadrias e ferragens. 4.3, vidros. Vejam que aqui os vidros estão colocados ainda no item 4 da discriminação orçamentária. Mas é a maneira como a norma entendeu, dividindo em paredes e painéis, considerando então os vidros como painéis. E o item 4.4, elementos de composição e proteção de fachadas.
O item 5, cobertura e proteções. O item 5.1, a cobertura propriamente dita. 5.2, impermeabilizações. E 5.3, tratamentos especiais. O item 6, revestimentos, forros, marcenaria e serralheria, pinturas e tratamentos especiais. Subdivididos em 6.1, revestimentos, interno e externo. 6.2, forros e elementos decorativos. 6.3, marcenaria e serralheria. 6.4, pintura. E 6.5, tratamentos especiais. O item 7, pavimentações. 7.1, pavimentações propriamente ditas. E 7.2, rodapés e soleiras. O item 8, instalações e aparelhos. 8.1, aparelhos e metais. 8.2, instalações elétricas. 8.3, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. 8.4, prevenção e combate a incêndio. 8.5, ar-condicionado. 8.6, instalações mecânicas. E 8.7, outras instalações. O item 9, complementação da obra, subdividido em 9.1, calafete e limpeza. 9.2, complementação artística e paisagismo. 9.3, obras complementares. 9.4, ligações definitivas e certidões. 9.5, recebimento da obra. 9.6, despesas eventuais. Ainda o item 10, honorários do construtor. E o item 11, honorários do incorporador. A norma, ela determina ou descreve qual a serventia da discriminação orçamentária. E é um slide que eu acabei pulando e que quero recuperar para mostrar para vocês. Só um minutinho. A norma diz que a discriminação orçamentária, que também é chamada de plano de contas, quando vocês ouvirem falar em plano de contas de uma obra, está se referindo à discriminação orçamentária, ela define essa discriminação como uma relação detalhada dos serviços de construção com suas respectivas unidades. Ela é usada para disciplinar a elaboração do orçamento. Ela tem como base o projeto e suas especificações e deve conter todos os serviços de uma obra de construção ou empreendimento de engenharia e deve constar da planilha orçamentária. E o objetivo da discriminação orçamentária ou plano de contas é indicar o roteiro dos serviços que devem estar relacionados na planilha orçamentária. Então,
Essa, então, é a definição da discriminação orçamentária definida pela norma. Nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos e, na segunda parte da nossa aula, nós vamos apresentar uma discriminação orçamentária um pouco mais detalhada, tentando demonstrar a sequência dos serviços necessários para a execução de uma obra. Então, até daqui 15 minutos. Bem, pessoal, vamos retomar então na segunda parte da nossa aula de hoje. Nós vamos ver agora um exemplo bem simples de uma discriminação orçamentária, tentando mostrar a sequência dos serviços. Vamos imaginar uma obra simples, estarão listados alguns serviços para a realização da obra, né, e a sua sequência. Supondo-se que já estão prontos os projetos básicos e todos os projetos complementares e que iniciaríamos o orçamento da obra já a partir dos serviços determinados. Então, vamos iniciar. Está aí, então, um exemplo de uma planilha de discriminação orçamentária. Começando pelas atividades iniciais, o item 1, a instalação da obra. Então, item 1.1, tapumes medidos em metro. 1.2, depósito e escritório medidos em metros quadrados. Aqui nesse item é importante lembrar que muitas vezes há necessidade de um alojamento e de um refeitório. Item 1.3, placas da obra, também medida em metro quadrado. Dependendo de como está especificada a placa da obra, ela pode ser medida em unidades. 1.4, ligação provisória de água, medida em unidade. 1.5, entrada provisória de energia, também medida em unidade. E 1.6, instalação sanitária provisória, em unidade também. Obviamente, podem existir outros serviços relacionados à instalação da obra, mas esses são aí os que estão no exemplo. Continuando. O item 2. Antes de comentarmos esse segundo slide, toda essa discriminação orçamentária ela está disponível já para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. E também os slides estão disponíveis. Então, se por acaso não estiver muito claro para vocês enxergarem, vocês podem fazer a consulta direta lá no ambiente virtual de aprendizagem. Então, o item 2, serviços preliminares. 2.1, taxas e emolumentos. Eu coloquei aí como exemplo, item 2.1, a prefeitura. 2.1.2, os conselhos. 2.1.3, Copel, Sanepar, bombeiros e outros, todos orçados em verba. Item 2.2, serviços em terra. Imagine então que nós já estamos com a obra instalada e necessitamos então fazer os serviços em terra para que a obra fique nos níveis determinados em projeto. Então, 2.2.1, corte em metros cúbicos, ou item 2.2.2, aterro, também em metros cúbicos, empréstimo, se for necessário trazer material de outro local, em metros cúbicos,
ou bota fora, caso seja necessário levar o material para outros locais, também em metros cúbicos. O item 2.3, locação da obra. Antes de locar a obra, nós precisamos regularizar o terreno onde vai ser feita a localização da obra. Então, 231, regularização do terreno, e 232, locação da obra propriamente dita, ambas medidas em metros quadrados. No caso da locação da obra, é importante lembrar que a locação é feita pela área de projeção da obra. Então, se tivermos uma edificação térrea, nós vamos ter uma determinada área. Se tivermos uma edificação com mais de um pavimento, devemos lembrar que a locação é feita pela projeção dessa área. Mas isso vocês vão ver com bastante detalhe nos levantamentos das quantidades, quando estudarem com o professor Dr. José Adelino Krieger. O item 3, fundações. Muito bem, depois de locada a obra, nós vamos começar pelas fundações. Imaginando primeiro que a obra tenha fundações profundas, em estacas. Então, no item 3.1.1, o exemplo que aparece aí é de estacas atrado, broca, diâmetro de 30 centímetros. O item 3.1.2, estacas mecânicas para 30 toneladas força. O item 3.1.3, estacas escavadas. Poderíamos ter todas as medidas em metro. Né? Poderíamos ter outros tipos de estacas. Por exemplo, estacas Strauss, estacas pré-moldadas, tubulões e etc. O item 3.1.4, corte e preparo em cabeça de estacas, para receber os blocos de fundação. E aí a medida é em unidades. O item 3.2, supondo que as fundações não fossem fundações profundas e fossem fundações diretas. O item 3.2.1, lastro de brita piloada, em metros cúbicos. O item 3.2.2, o lastro de concreto, que vai embaixo das sapatas, também em metros cúbicos. O item 3.2.3, formas para as sapatas, formas de madeira, normalmente, em metros quadrados. O item 3.2.4, concreto estrutural, com resistência característica, nesse exemplo, de 20 megapascals em metro cúbico. E as armaduras, nos itens 3.2.5 e 3.2.6, aço CA50 e aço CA60 em quilogramas. O item 3.3, blocos e vigas de fundação. As vigas de fundação normalmente são chamadas de vigas baldrame. Então, o item 3.3.1, escavação para blocos e vigas de fundação, metros cúbicos, para que esses elementos estruturais, os blocos e as vigas, fiquem nos níveis determinados pelo projeto. Há necessidade, então, de fazer a escavação. O item 3.3.2, reaterro apiloado das cavas de fundação. Normalmente é necessário escavar um volume maior do que o volume de concreto a ser executado, para que exista espaço para os trabalhadores realizarem os trabalhos. Então, o reaterro vai ser a diferença entre o valor que foi escavado e o valor do concreto, não é? O volume de concreto que vai ser executado. O lastro de brita piloada em metros cúbicos. O lastro de concreto no item 334 em metros cúbicos. Formas de madeira para os blocos e para as vigas em metros quadrados. O item 336, o concreto estrutural, com a resistência de 20 megapascals em metros cúbicos.
e as armaduras no item 337 e 338 em quilogramas. O item 4, impermeabilização. O aparecimento desse item já no começo do orçamento pode causar alguma estranheza, mas na verdade nós já temos no começo da obra algumas impermeabilizações, que são as impermeabilizações das vigas de fundação. Nós temos que impermeabilizar essas vigas para evitar que exista infiltração de água nas alvenarias. Então, o item 4.1.1, com tinta betuminosa, com pintura com tinta betuminosa em metros quadrados, ou com papelão alcatroado, também em metros quadrados. E como já estamos tratando da impermeabilização, nesse item mesmo já fazemos o orçamento das outras impermeabilizações que possam ser necessárias, como, por exemplo, a impermeabilização de lajes, no item 4.2, ou de caixas d'água, 4.3, 4.4 floreiras e 4.5 outras impermeabilizações que sejam necessárias. O item 5, estrutura, ou, como alguns chamam, supraestrutura. Na verdade, seriam os pilares, vigas e lajes. Individualizando, então, o item 5.1 para os pilares. Formas para concreto aparente, se for o caso, em metros quadrados. Formas de madeira, não para concreto aparente, para concreto normal, também em metros quadrados. O item 5.1.3, concreto estrutural, aí com uma resistência um pouco maior, uma resistência característica um pouco maior, de 25 megapascals, em metros cúbicos, e as armaduras para os pilares, nos itens 5.1.4 e 5.1.5, aço CA50 e aço CA60 em quilogramas. Para as vigas, da mesma forma, formas para concreto aparente em metros quadrados, se for o caso, se estiver especificado, né, no projeto. Formas de madeira comum, também em metros quadrados. Concreto estrutural em metros cúbicos. E as armaduras, o aço CA50 e o CA60, em quilogramas. O item 5.3, as lajes. Uma primeira opção, 5.3.1, laje pré-moldada, de piso ou de cobertura. É importante lembrar que existem diferenças entre a laje de piso e a laje de cobertura. A sobrecarga para uma laje de piso é maior do que para uma laje de cobertura. Então, estão aí orçados as formas e o escoramento em metros quadrados, a laje pré-moldada propriamente dita em metros quadrados, o recobrimento em concreto, aí no exemplo, com uma espessura de 4 centímetros, em metros cúbicos, e a armadura, o aço CA50 e CA60, em quilogramas. Se a laje for maciça, da mesma forma, formas e escoramento, metros quadrados, o concreto estrutural com resistência característica de 25 megapascals em metros cúbicos, o aço CA50 e o aço CA60 em quilogramas. O item 5.4, outras estruturas. Lembrando também, no caso das lajes, que podem existir outros tipos de lajes, como lajes mistas, lajes protendidas, né? Outros tipos de laje podem estar especificados. Nesse caso, de outras estruturas, podem ser caixa d'água, escadas, ou outras estruturas que constem do projeto da obra. Então, as formas para concreto aparente em metros quadrados, formas comuns de madeira em metros quadrados, o concreto estrutural
também com a resistência característica de 25 megapascals em metros cúbicos, e as armaduras, o aço CA50 e o aço CA60, em quilogramas. Item 6, alvenaria. O item 6.1, paredes externas, e o item 6.2, paredes internas, ambas orçadas em metros quadrados. Pode ser que na especificação estejam discriminadas mais detalhadamente as alvenarias, detalhando quais os tijolos que vão ser utilizados, por exemplo, tijolos de 4, ou de 6, ou de 8 furos, detalhando as espessuras das paredes externas e internas, detalhando se os tijolos são assentados a chato ou se são assentados a espelho, etc. Aí no exemplo eu coloquei somente o caso de paredes externas e internas. O item 7, o revestimento de paredes. 7.1, chapisco, tanto interno como externo, em metros quadrados. O emboço interno em metros quadrados. O emboço externo em metros quadrados. Normalmente existe diferença entre essas argamassas. A argamassa para execução de emboço externo normalmente tem uma quantidade maior de cimento, em função da necessidade de menor permeabilidade. O reboco interno em metros quadrados. O reboco externo em metros quadrados. Aí coloquei como exemplo um revestimento cerâmico, que é muito comum em metros quadrados, não é? Revestimento no caso de banheiros ou cozinhas ou outras áreas que tenham revestimento. Pode também ser um revestimento externo cerâmico, no caso de pastilhas, não é? E aí no item 7.7, outros revestimentos também em metros quadrados. O item 8, revestimento de pisos. Primeiro item, reaterro apiloado em camadas de 20 centímetros. No caso da execução do piso do pavimento térreo, há necessidade de consolidar, não é, a parte de terra. Portanto, há necessidade de existir um reaterro, depois um lastro de brita em metros cúbicos, em seguida um lastro de concreto, também em metros cúbicos, uma argamassa de regularização, uma espessura que normalmente é adotada de 2 centímetros, no caso tanto do pavimento térreo e, com certeza, nos outros pavimentos. No exemplo estão colocados aí piso cerâmico, piso de granitina e piso em madeira. Mas, com certeza, os pisos estarão especificados no projeto. Todos eles orçados em metros quadrados. As soleiras em metros e os rodapés em metro. No item 9, revestimento de tetos. Item 9.1, chapisco, em metros quadrados. 9.2, emboço, em metros quadrados. E 9.3, reboco, em metros quadrados. Como opção, coloquei ainda um forro em gesso ou em forro de madeira e outros tipos de forro. Por exemplo, alguns forros minerais, ou o que está sendo bastante utilizado, o forro em PVC. Afinal de contas, tem que ser o forro que estiver especificado lá no projeto. Todos eles medidos em área, medidos em metros quadrados. A cobertura. Primeiro, a estrutura de cobertura, ou em madeira, ou em estrutura metálica, que pode ser mais comum. Então, o madeiramento para cobertura ou estrutura metálica, no item 10.1, em metros quadrados. O recobrimento com telhas. Aí estão 3 opções. Recobrimento ou com telhas de barro, ou com telhas de fibrocimento, ou ainda com telhas metálicas. Todas orçadas em metros quadrados. É importante lembrar, no caso da cobertura, que normalmente se faz
o orçamento medindo a área de projeção da cobertura. A inclinação é levada em conta na composição dos custos na hora dos coeficientes de materiais e dos índices da mão de obra. As cumieiras em metros e o espigão em metros. O item 11, a funilaria. 11.1, calhas em metros. 11.2, rufos, que são aquelas proteções metálicas das alvenarias, né, em metros. E 11.3, condutores, também em metros. O item 12, esquadrias. Aí estão separadas pelo tipo de material. Esquadrias de madeira, esquadrias de ferro e esquadrias de alumínio. No item 12.1, esquadrias de madeira com ferragem. O primeiro exemplo, 12.1.1, porta chapeada com caixilho de 80 por 2,10, orçada em unidade. Nós podemos ter outros tamanhos de porta, né, de 70 por 2,10, de 60 por 2,10, né, ou as portas podem estar detalhadas na especificação, né, completamente detalhadas. Pode ser portas, inclusive, de duas folhas, por exemplo, de 1,20 por 2,10. As janelas, no item 12.1.2, orçadas em metro quadrado, ou se estiverem especificadas, também podem ser orçadas em unidade. Né? No item 12.2, esquadrias de ferro com ferragens. Estão ali orçadas as portas em metro quadrado e as janelas em metro quadrado. Da mesma forma, se estiverem na especificação e estiverem nominadas, podem ser orçadas em unidade. E o item 12.3, esquadrias de alumínio com ferragem. Também portas e janelas, no exemplo, em metros quadrados, mas que, conforme a especificação, podem ser orçadas em unidades. O item 13, instalação elétrica. 13.1, eletrodutos em metros. 13.2, fios e cabos em metros. 13.3, caixas de passagem para as luminárias, para os interruptores, para as tomadas, né, em unidades. 13.4, tomadas em unidades. 13.5, interruptores. 13.6, luminárias. 13.7, quadros de distribuição. 13.8, disjuntores. 13.9, entrada definitiva de energia, todas orçadas em unidades. Aqui vale um lembrete. Vejam que a própria norma ela determina que o orçamento espelhe uma sequência das obras. Mas existem serviços que são executados concomitantemente. Por exemplo, as instalações elétricas. Quando nós vamos executar a estrutura, nós já temos que deixar as passagens para as tubulações e, no caso, por exemplo, da concretagem de uma laje, já temos que distribuir os eletrodutos, né, e as caixas de passagem das luminárias. Nesse caso, este serviço já começa lá quando ainda estamos executando a estrutura da obra. Né? Então, não há possibilidade de nós elencarmos todos os serviços numa sequência exata. É importante lembrar como os serviços são executados e conhecer como eles são executados. O item 14, a instalação hidrossanitária. 14.1, tubos e conexões para água fria, em metros. Se as conexões estiverem orçadas separadamente, elas vão ser orçadas em unidades.
Item 14.2. Tubos e conexões para água quente, também em metros, e vale a observação nesse caso também, se as conexões estiverem sendo orçadas separadamente, serão orçadas em unidade. Item 14.3. Tubos e conexões para esgoto, em metros, e vale de novo a mesma observação. Aqui também vale a observação que as instalações de esgoto também já começam lá antes do revestimento dos pisos, né? Nos locais onde há necessidade de instalações de esgoto, nós temos que primeiro fazer essas instalações para depois fazer a confecção dos pisos, depois confeccionar os pisos. Item 14.4, lavatórios. 14.5, bidês. 14.6, mitórios. 14.7, vasos sanitários. 14.8, pias. 14.9, válvulas de descarga. 14.10, torneiras. 14.8, papeleira. 14.11, papeleira. 14.12, porta-papel. 14.13, cabide e outros, né, elementos necessários. Todos esses elementos orçados normalmente em unidades. Item 15. A instalação de prevenção contra incêndio. 15.1. Tubos e conexões para incêndio em metros. Se as conexões estiverem orçadas separadamente, serão em unidades. 15.2. Hidrantes com mangueira, também orçados em unidade. 15.3. Casa de bombas, quando há necessidade de pressurização e o projeto está indicando que exista uma casa de bombas, ela é orçada em unidades. 15.4. Iluminação de emergência, normalmente necessária nas rotas de fuga e nas saídas de emergência, também orçado em unidade. 15.5. Central de alarme de incêndios, em unidade. 15.6. Extintores dos diversos tipos especificados, também orçados em unidade. Item 16. Vidros. Aqui estão demonstrados somente dois itens. O item 16.1, vidros lisos transparentes 3 milímetros. Item 16.2, vidros martelados, orçados em metros quadrados. Mas, obviamente, que os vidros, os tipos e as suas espessuras vão estar discriminados todos na especificação da obra. O item 17, pintura. 17.1, látex ou PVA em paredes e foros. Nas especificações, com certeza, estarão determinadas o número de demãos. Né? 17.2, esmalte ou óleo em esquadrias de ferro, em metros quadrados. 17.3, silicone, no caso de concreto aparente ou de alvenaria aparente, em metros quadrados. Item 17.4, óleo, cera ou selador em esquadrias de madeira, também em metros quadrados. Aqui é importante destacar alguns critérios para o levantamento das áreas de pintura. No caso de esquadrias, por exemplo, portas de madeira, normalmente se utiliza a área da porta multiplicado por 3, considerando-se os dois lados da porta e mais o caixilho. No caso de esquadrias de ferro, normalmente a área da esquadria multiplicada por 2. Mas esses são critérios de orçamento que devem estar em consonância com os critérios de medição e de pagamento e que devem constar das especificações da obra. O item 18, serviços complementares. Coloquei só alguns exemplos aí. O item 18.1, águas pluviais.
Então, a condução das águas pluviais. No 18.1.1, meio tubo de concreto de diâmetro de 30 centímetros, orçado em metros. 18.1.2, caixas de passagem, orçadas em unidade. Mas, com certeza, o projeto vai determinar como devem ser executadas as conduções, né, a condução das águas pluviais. O item 18.2, calçada externa. Só um exemplo coloquei aí, 18.2.1 em concreto simples, em metros quadrados. Da mesma forma, isso vai estar determinado no projeto e nas especificações. O item 18.3, paisagismo. 18.3.1, grama em leivas, em metros quadrados. 18.3.2, grama em mudas, em metros quadrados. Mas também o projeto de paisagismo determina todas as necessidades, né, para a execução da obra. Item 19, limpeza, 19.1, limpeza geral da obra, em metros quadrados. Muito bem, pessoal. Então, está apresentado aí uma planilha singela, simples, né, mostrando uma sequência da execução das atividades de uma obra. Obviamente que em obras complexas, esse levantamento tem que ser muito criterioso e, para fazer o orçamento de uma obra, há necessidade de se debruçar nos projetos, no memorial descritivo e nas especificações técnicas, para saber exatamente aquilo que está determinado nesses elementos técnicos, para poder fazer o levantamento exato das quantidades de materiais e de todas as quantidades de materiais, de modo a se obter um resultado que espelhe realmente o custo e o valor final da obra. A nossa parte da disciplina, pessoal, encerrou, né? Eu espero que tenham tido um bom aproveitamento de tudo que foi visto. A partir da próxima aula, conforme a nossa programação, assume o professor Krieger, o professor José Adelino Krieger, o professor doutor José Adelino Krieger, que começará trabalhando com vocês, de uma maneira bem mais detalhada, a questão do levantamento de quantidades. Depois o professor Krieger vai comentar também sobre alguns custos de materiais e equipamentos. O professor que vai assumir em seguida é o professor Luciano, o professor Carlos Luciano Santana Vargas, que vai trabalhar o custo da mão de obra, né? Vai verificar algumas questões da apropriação da mão de obra e mais alguns outros elementos dentro do conteúdo da nossa disciplina. E, finalmente, assumirão os técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Logística e do Paraná Edificações, a arquiteta Lucimara Ferreira de Lima, arquiteta e mestre Lucimara Ferreira de Lima, e o engenheiro e especialista Wagner de Conto, que vão trabalhar com vocês os aspectos relacionados a orçamentos no estado do Paraná. Muito obrigado pela paciência. Embora a gente não tenha mais contato direto aqui em vídeo, eu fico à disposição de vocês no ambiente virtual ou por e-mail para qualquer esclarecimento ou para qualquer troca de informações que vocês achem necessários, né? Então, muito obrigado e até a próxima.